Olá, meninos, tudo bem? Vamos aí com mais uma conversa, uma revisão, e agora com o objetivo, e atento para a questão das avaliações. Para essa primeira avaliação, vocês devem estudar o modernismo e intertextualidade, que foi o último assunto, um dos últimos assuntos que nós discutimos, certo? Sobre o modernismo, que nós já falamos muito a respeito dele, vocês podem voltar a dar uma olhadinha no livro didático de vocês. Esse conteúdo está disponível lá na página, a partir da página 38, do livro didático, 38, 39. Quando chega na página 40, ele também continua, com suas explicações, mostrando o contexto de produção do modernismo, o que foi esse grande manifesto. Então, é importante vocês fazerem essa leitura, certo? E dar uma olhadinha no exercício. Na plataforma nova não tem nada do modernismo, mas na plataforma antiga tem. Inclusive, esse slide que eu vou novamente explicar aqui, ele está na plataforma velha, certo? É só uma maneira mais de revisar, tá bom? Então, tem lá o modernismo, introdução, professora, no caso, a linda aqui, a perfeita, a maravilhosa, a que eu me acho. Vocês não me acham, problema de vocês, mas eu sou. Então, vamos lá. Então, o modernismo, ele de fato, lembram quando eu falei sobre o pré-modernismo, que foi toda uma ideologia que antecipou o modernismo no nosso país. Então, o modernismo, de fato, aconteceu uma grande ruptura, uma grande mudança filosófica de pensamentos, porque agora no terceiro ano vocês já têm um conhecimento mais maduro assim sobre essa questão da literatura, porque nós vimos que todas as escolas, inclusive eu citei muito esse termo nas aulas, que em todas as escolas literárias que antecederam o modernismo, era como se fosse um labirinto em que as pessoas andavam em busca de sair daquele labirinto, mas elas sempre chegavam no mesmo lugar. Então, as escolas literárias que elas antecederam o modernismo, elas tiveram sua importância, é claro, mas é como se fosse assim, elas começassem uma expectativa de mudança, de ruptura, que como a sociedade estava, como os movimentos essas insatisfações existiam, é como se quando eles chegassem eles caminhavam e percebiam que a mudança de fato, ela não existia, e que essa mudança, ela era muito pequena. Ela acontecia, mas ela era muito pequena. Então, era sempre o homem como centro do universo, aí não dava certo, aí ia ser Deus como centro do universo. E aí era preciso lutar por essas causas. Então, vez ou outra, tinha uma liderança que movimentava aquilo, era uma liderança política com restrições, era o comércio, era uma liderança social. Então, não existia de fato essa liberdade, essa ruptura de fato, essa mudança. Então, sempre, todas as escolas literárias, elas nasceram de uma insatisfação. A sociedade, ela se manifestava historicamente. Se você for para o campo da história, você vai ver. Então, sempre existia uma insatisfação. A sociedade, ela estava insatisfeita com algo, com as restrições que ela tinha, com os pensamentos que eram limitados e eram condicionados, que era o pior que se tinha, Por quê? Porque fazia você pensar naquilo, induzia para você aquela filosofia. Então você pensava que era livre para pensar, para praticar, para fazer, onde na verdade você era induzido. Você era induzido por o sistema, seja qual fosse o sistema, mas você era induzido a pensar daquele jeito. As pessoas, elas condicionavam as suas verdades e o ser humano, de alguma maneira, entrava naquela, quando olhava, se dava conta, já estava daquele jeito, e aí sempre tinha uma liderança também que não estava satisfeita. Então, aí vem o modernismo com essa grande ruptura de fato. O modernismo foi planejado durante muito tempo. O que antecedeu o modernismo, no caso
pré-modernismo, que não é considerada uma escola literária, né? Como vocês já viram, ela não é considerada uma escola literária. O modernismo, sim, é uma escola literária, mas é como se o pré-modernismo, ele é como se fosse, não, ele foi a filosofia que regeu o que antecedeu o modernismo. Então, o grande marco do modernismo se dá na Semana de Arte Moderna. Então, foram feitas muitas reuniões, foram articulados muitos artistas nos variados campos da arte, na música, na prosa, na poesia, na pintura. Então, esse grupo se reuniu, eram representantes de todas as regiões do nosso país, porque até então, antes do modernismo, isso não era possível. Né? Era muito sulista, as produções literárias eram muito do sul. Então, o Nordeste, principalmente, por ser talvez o mais regionalista, ter uma cultura de não ser tão escolarizado, que hoje em dia é uma inverdade, né? Essa realidade mudou, mas não tinha essa representação. Era tudo muito clássico, né? O escolarizado. Então, pessoas que faziam a sua poesia de modo mais rasteiro, com aqueles vícios de linguagens, com os seus erros considerados pela língua padrão, não tinham vez, não tinha voz e não tinha o nome mais forte do modernismo. Não tinha representatividade. Essas pessoas, elas não se sentiam representadas com a sua arte. Então aí vem o modernismo, com toda, de fato, essa liberdade, com todo, de fato, esses braços abertos para essa concepção de uma nova arte, de uma representação de arte que contemplasse do sul ao norte do nosso país, com toda a representação. Então, onde se deu isso? Na Semana de Arte Moderna, certo? Então, essa é a conversa introdutória. O modernismo foi o principal movimento literário do século XX. O modernismo rompeu com a tradição clássica e deu início à formação de uma identidade genuinamente brasileira na literatura, certo? Então, nós temos aí, de fato, tudo que é de nossa língua, é tanto até o nome dela, né? Que é língua portuguesa, que deveria ser língua brasileira, mas não é, língua portuguesa. Então, toda a escola literária, minha gente, ela sempre nasceu em Portugal. Foi assim com o trovadorismo. Primeiro você tem o trovadorismo em Portugal, o classicismo em Portugal, o arcadismo em Portugal. Aí, só analisando de lá, era que se tinha aqui, mas tendo a referência, Portugal. O modernismo, não. O modernismo, de fato, ele carrega uma identidade nossa. É o Brasil aí, é a literatura brasileira, certo? É inevitável o legado que o modernismo deixou para o campo das artes no Brasil. Grande movimento artístico, artístico que eclodiu no final da segunda metade do século XX. Foi responsável por profundas transformações nas mais diversas manifestações artísticas, entre elas a literatura. Ruptura com o passado, experimentalismo, transgressão dos cânones literários e a busca de uma literatura que falasse do Brasil para os brasileiros, longe de uma cultura europeizante, são elementos que norteiam o programa do modernismo. Preste atenção e entenda. É tudo isso que eu estou conversando com vocês aqui, né? Que antecedeu minha leitura. Então, de fato, aí, essa ruptura com o passado, ela aconteceu. Não é? Era uma literatura do Brasil, feita, constituída, tendo o brasileiro como o produtor e tendo também ele como receptor. Era o brasileiro produzindo para o próprio brasileiro. Era essa representatividade das regiões, das classes sociais, das suas culturas, indo como manifestação de arte, indo como ruptura de tudo que a Europa nos impunha até então. Então, de fato, é uma cultura aí nossa, uma escola literária nossa. Todo mundo está entendendo? Olha aí. Impossível. Se é impossível, é impossível.
Impossível falar sobre o modernismo brasileiro sem citar a Semana de Arte Moderna de 1922, evento realizado em São Paulo, que representou um divisor de águas em nossa cultura. Embora não tenha sido o começo do movimento, haja vista que o processo de transformação, olha o que foi que eu disse, de nossa arte iniciara no início do século XX, influenciado pelas vanguardas europeias, a semana que aconteceu entre os dias 13 a 18, 13 e 18 de 1922, apresentou aproximou e apresentou os principais nomes do movimento e chamou a atenção dos meios artísticos de todo o país para o debate em torno destas questões estéticas provocadas por seus representantes. Entre seus principais representantes organizadores, estavam Guilherme de Almeida, Paulo Prado, Godofredo Silva Teles, Mário e Oswald de Andrade. Esses dois formaram o principal, a parte da poesia, Manuel Bandeira, aquele que ficou imortalizado como a tríade modernista, responsável por definir os novos parâmetros das letras brasileiras. Então, esses nomes aí marcaram muito, Mário, Oswald e Manuel Bandeira. Então, outra coisa, minha gente, dentro desse grupo, existiam muitas pessoas, que fizeram parte da Semana de Arte Moderna, que foram vencidos, Eram pessoas que participaram das outras escolas literárias e tinham medo desse movimento, Tinham medo dessa ruptura. Então, nas discussões, nas reuniões, eles se desentendiam, porque essas pessoas que vinham com essa ideia de romper, de ter essa ruptura, eram pessoas que eles temiam essa mudança, Então, eles encontraram muita resistência. Pronto, era essa palavra que eu queria dizer. Então, eles encontraram muitas resistências também entre seus colegas, As pessoas que diziam que queriam essa ruptura, que era necessária essa ruptura, mas que ela tinha que ser, não precisava ser tão rápido ou não precisava acontecer de um modo que chocasse. E o grupo que era a favor dessa ruptura de fato, eles diziam que não que precisava ser assim, chocante, uma coisa que parasse o país, uma coisa que despertasse, que o olhar da Europa fosse para cá, que o mundo visse essa Semana de Arte Moderna. Então eles queriam fazer diferente de tudo aquilo que já tinha feito. E aí nesse grupo eu destaco Monteiro Lobato, que era um escritor clássico, e que era um dos resistentes, que era um dos escritores que não era contra essa ruptura, não era contra o modernismo, que até então não tinha nesse nome, Era a Semana de Arte Moderna que dava início, mas que tinha medo de tudo aquilo que iria provocar, Porque aí algumas pessoas poderiam entender como uma afronta política, enfim. Vocês sabem que tudo aquilo que envolve mudança dá trabalho. O modernismo brasileiro é tradicionalmente dividido em 3 diferentes fases. A primeira fase modernista, também conhecida como a fase heróica, a segunda fase modernista, representada pela poesia, e o romance 1930. E aí eu destaco as obras que vocês já leram, A terceira fase modernista, alguns críticos literários consideram os escritores da última fase como pós-modernos, também conhecida como a geração de 45, graças a nomes como Manuel Bandeira, Mário e Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos maravilhoso, Guimarães Rosa, Cecília Meirelles fantástica, Murilo Mendes, Clarice Lispector, Ave Maria, João Cabral do Melo Neto, Nossa Representação, entre outros, a literatura brasileira pôde, de fato, estabelecer como uma manifestação artística genuinamente brasileira, manifestação que contribuiu para a formação da nossa identidade cultural. Então, este é o começo, nós já vimos tudo isso, Só um comecinho aí para a gente discutir isso na avaliação, tá certo? Ok, gente? E sobre intertextualidade, é só vocês olharem o material da aula passada, a correção do exercício da aula passada, certo? Que tem lá bem direitinho, bem bonitinho. Cheiro.
mesmo já tendo dado cheiro, né, me despedindo, eu resolvi voltar aqui no material, na plataforma, só para mostrar a vocês. Esse material tá lá na plataforma nova, viu, minha gente? E tem lá, ó, intertextualidade, lá na plataforma de vocês, aí vocês dão uma olhadinha. Eu expliquei todo esse material em uma aula. Então, só para relembrar, a intertextualidade é a relação que um texto ele tem com outro texto. Então, é quando eu produzo um texto e esse texto ele foi pressuposto para a produção de outro. Tá certo assim? Então, leiam aqui bem direitinho. Esse material explica tudo. Tem vídeo também no canal falando a respeito disso. O que de fato é uma citação implícita e explícita. Tem tudo aqui no material, certo? Eu não vou ler, porque isso aqui eu já li em aula. E também, aqui na correção do exercício, nessas 10 primeiras questões aqui, ó, eu falo muito a respeito disso, então não tem a necessidade, tá certo? Mas aí vocês lendo, só para entender a intertextualidade, olha, aqui. Leia o poema de Adélia Prado. Então ela diz: com licença poética, quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar a bandeira. Cargo muito pesado para a mulher. Esta espécie, ainda envergonhada, aceito os subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em um parto sem dor. Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina. Inauguro linguagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu avô. Vai ser coxo na vida e maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Então, eu discuti com vocês essa ideia de Adélia Prado, né? Ela se diferenciando, se empoderando, né? Falando de suas ideologias. Aí tem assim, ó, compare com a primeira estrofe do poema Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade. Aí ele diz, ó, quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Reconhecem aqui, ó, quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra. Esse é de Carlos Drummond. Aqui nós temos, ó, quando nasci, um anjo esbelto. Este é de Adélia Prado. Então, o poema original, ele é de Carlos Drummond. Ele fala de um anjo desse que vive na sombra, que anuncia: vai, Carlos, ser gauche na vida. Gauche é uma palavra francesa que é de esquerda. E assim aqui embaixo tem a explicação. Só para você ver que Carlos Drummond escreveu isso. Adélia Prado leu Carlos Drummond e teve como referência esse verso de Carlos Drummond, mas ela não copiou tal qual Carlos Drummond fez, não. Ela pegou a posição dele, a condição dele de homem, o que ele defendia, colocou, fez uma intertextualidade. Por quê? Porque ela citou o texto dele, porém, ela deu o encadeamento que ela queria. Então, você tem em Adélia Prado, você tem quem? Carlos Drummond de Andrade. Então, isso é o quê? Intertextualidade. É quando um texto, ele serve de marca, de inspiração para outro texto, e neste outro texto, você reconhece, certo? Então, quando você lê Adélia Prado e ela diz: quando nasci um anjo esbelto,
Você vai lembrar de quem? Você lendo, sendo um leitor, você vai dizer, ah, tem outro escritor que falou isso também. Quem foi? Carlos Drummond, quando ele disse, quando nasci, um anjo torto deste, certo? Então, você tem aí Adélia Prado intertextualizando com Carlos Drummond de Andrade. Quem inspirou Adélia Prado? Carlos Drummond. Quem foi referência para Adélia Prado? Carlos Drummond. Então, existe a marca de intertextualidade no texto dela? Sim. Em que expressão? Quando ela diz, quando nasci. Quem disse isso primeiro? Carlos Drummond. Então, isso é o quê? Intertextualidade. Quando um texto, ele dialoga com outro texto. Entendido? Quando você vai falar em elementos implícitos e explícitos, leia o material. Então, existem textos que a ideia, que a ironia, que o humor, ele está claramente, ele está explícito, está lá, claro. Lê o texto, você identifica. Está lá. Foi dito no texto. Está explícito. Agora, quando eu leio o texto e aquilo ficou subentendido, você não disse, mas eu entendi o que você disse. Por trás do que você disse tem esta outra informação. Você não disse, mas você quis dizer. Isso está implícito. Entendido? Agora sim, cheirou, cheirou e olhem o material, olhem o material. Aqui está tudo explicadinho, explicadinho, certo? Cheiro, cheiro, cheiro.